Uhum. Como que tá o som assim? Ô, Tá meio zoado? não, o áudio tá bom. O áudio tá bom. Ô, Ah, é, a conversa vai durar uma meia hora. Tudo bem pra você? Pra gente fazer algo sim, sim, rápido tudo bem. aqui. Sim, sim. Mano, tu me falou que tu sabe falar latim e sabe falar russo. Como é que você consegue aprender essas duas coisas ao mesmo tempo? Rapaz, é algo. Como posso explicar? O latim entrou na minha vida quando eu fui pro seminário estudar para ser padre. E Ah, lá no seminário eu tive contato com o latim. sim, Aí lá eu comecei a estudar. Tive Uhum. aula durante 6 meses, comprei livro de latim, tenho no meu computador vários apostilas de latim, tudo. E Ah, eu tenho, eu consigo ler e compreender algumas coisas, né? sim. Mas você se considera seu latim meio intermediário ou ainda você só sabe Ah, algumas palavras? eu acho assim que eu estaria num A2 por aí, um pré-intermediário. Tipo Uhum. assim, que o latim é uma língua que é difícil de complicado demais, né, para estudar e para praticar. É uma boa língua para quem estuda letras também. Cara, eu também faço letras, então estudar o português, galego e ter uma noção da base como que é interessante. Que Agora o legal. russo, agora se perguntou também do russo, o russo é uma paixão antiga, né? Vontade, quando eu era pequeno, eu falava que queria aprender a falar 7 línguas. Primeiro era japonês, depois eu queria aprender russo. Aí, tô aí. E Esse ano comecei. Hum, tu já sabe quantas línguas? Duas só? Três, quatro? deixa eu ver. Eu aprendi no seminário latim. Não, aprendi na escola, eu aprendi espanhol, fiz curso. Espanhol com certeza estou no nível B1, B2, por aí, intermediário. Porque a professora pegava no pé. Espanhol aprendi. Então, espanhol, aí eu aprendi o latim no seminário. Aí comecei a faculdade de letras português e japonês, à distância. O japonês tô penando, mas não consigo entender alguma coisa. Aí esse ano, com a pandemia, a oportunidade apareceu, eu tô fazendo russo e italiano. Caralho, que foda. E faz quanto tempo? Olha, eu Desde comecei, quantos anos? olha, eu comecei o russo e o italiano no segundo semestre, comecei em agosto. E tô Ah, terminando já o primeiro semestre. Pra falar a verdade, italiano não. Eu consigo entender, compreender, uma língua muito familiar, confundo com o espanhol, mas só que não tá descendo. Língua latina é complicado. Agora o russo eu me encontrei. Então, paixão, vontade de é, aprender e ler Dostoiévski. não, eu tô falando desde a primeira língua. Faz desde, desde que ano você tá aprendendo tudo isso? Ah, não, então, eu entrei no curso de espanhol, eu tinha 15 para 16 anos, tava no segundo ano do ensino médio. Aí eu Ah, entrei, aí depois. Foi uma sequência, né? Ensino uhum. médio, aí terminei o ensino médio, entrei no seminário, fiz latim. Aí ano passado eu comecei o japonês e esse ano russo e italiano. Uma Que caminhada da de uns 5 hora, anos, 5, 6 anos. que da hora. É, o latim não é uma língua morta? Você tem alguma utilidade pro latim? Olha, é um ramo fechado, né? Latim você vai usar para alguns termos jurídicos no direito, para Uhum. vários documentos da Igreja Católica, né? Mas é Sim. um latim mais que a gente fala latim eclesiástico. E Sim. para aqueles nomenclaturas de animais, né? Ah, sim, cara. Ó, Interessante, uma coisa que mano. eu aprendi, o latim não é uma língua morta, é uma língua que deixou de ser usada pela grande maioria, mas ainda ela é usada. Por Sim. exemplo, o francês, 75% das palavras do francês são de origem latina. Então ela tem uma leitura vulgar. O francês praticamente é o latim puro, só que com uma leitura vulgar. O italiano é a língua que mais se aproxima do latim. Eu acho que a língua não morreu, ela só se modificou. É, sim, faz Vaticano, sentido. Faz sentido. A maioria das palavras que a gente usa é tudo derivado do latim ou do grego. Então faz sentido. Então a faz outra, sentido. outra coisa também é
que no Vaticano, os caixas eletrônicos do banco usa a língua oficial dos caixas eletrônicos do Banco do Vaticano são em latim. Já Ah, pensando coisa? Então, não. no Vaticano, o nome do país é Santa Sé, mas a gente conhece como Vaticano. Lá é o Uhum. lugar que se usa o latim. Ah, Então, legal, mano. Então, eu posso fazer. Pode ser uma coisa burra que eu vou falar aqui, mas quer dizer que quem sabe latim pode trabalhar no Vaticano? Ou não? pode. Não Ah, só nisso, né? interessante. Porque, não, por exemplo, assim, é muito comum em várias faculdades, assim, tem o departamento de línguas clássicas, né? Então, você Uhum, pode dar em seminários para formação de padres, ou em faculdade de letras, de linguística, né? É uma língua ainda muito utilizada para isso, para estudo de língua, por exemplo. Então, ela não é uma língua morta. Filosofia, filosofia usa demais o latim, principalmente filosofia antiga e medieval. São Tomás de uhum, Aquino, Santo Agostinho, são escritos em latim. Então, às vezes, sim. você precisa de um purismo na língua, você tem que saber latim para ler no original. Uhum. Então, E então tem como que, uma utilidade. e como que surgiu esse amor pelo russo? Tipo, é muito complicado. Então, como desde pequeno gostei de estudar história. E você lendo um pouco de história, você vê que um grande império, a questão política e também de importância sempre foi a Rússia, né? Uhum, E, e a Rússia tem essa influência, né? Por Moscou se considerar a terceira nova Constantinopla, né? O último bastião da ortodoxia, daquilo que é sagrada tradição. A Rússia tem esse pensamento, então isso dá vontade da Rússia, sabe? A Rússia ah, ela se projeta como uma potência em ascensão. Né? sim, mano, sim. E tipo, como que tu faz para aprender russo? Por causa que basicamente a língua portuguesa é tipo totalmente diferente da do russo e até um pouco mais diferente da do japonês, já que os russos eles falam muito rápido, né? Então, como é que tu faz, cara? Como é que foi, tipo, no começo, assim? Olha, pra você, em agosto, quando eu entrei, eu tava meio perdido, porque o alfabeto deles é um alfabeto totalmente diferente, o alfabeto cirílico, Sim, e eu tinha uma breve noção, da época que eu estudava no seminário, aqui no Paraná eu moro no Paraná, e aqui no Paraná tem a igreja ucraniana, e eu já tinha visto sim, algumas letras do alfabeto. Eu achei que era a mesma coisa, fui ver, nada a ver, tem letra faltando e tudo mais. Você sim. vê lá que Ah, o N invertido, sim, mas E como que é o N invertido? Tipo, normalmente, pra gente aqui do Brasil e tudo mais, a gente não consegue pensar em como se fala o N invertido. Como é que é o som dela? Como é que é? Tipo, eu olha, não cara, consigo fala pra imaginar. você, falar pra você uma coisa que eu aprendi na faculdade, no curso mesmo. O russo tem todos os fonemas que a gente usa no português, tem todos os fonemas. Só vai ter alguma outra letra que vai ser tipo um mais aspirado, mas a gente tem tudo isso, cara. E a gente consegue falar russo perfeitamente, como o russo também consegue falar português. Então é uma língua fácil pra gente aprender a falar. Não é como um alemão, um francês que você tem que fazer uma nova, como posso falar, uma nova sílaba, sabe? Tipo igual Uhum, o inglês, que a gente tem a dificuldade de falar thinks, né? Thinks, pensar sim, em inglês. O russo tem os mesmos fonemas que a gente consegue falar super tranquilo. A única coisa que vai ter que aprender é tipo assim, decorar. O I é uma uhum. letra diferente, mas é o mesmo som. O I em russo é o mesmo som. Aí tem o. Tudo que eles têm, nós temos também no português. Então, foneticamente falando, é a mesma coisa. É que o brasileiro tem muito preconceito, eu acho que com o russo. Pois você vê aquelas letras que, tipo, você nunca viu na vida. Um O cortado no meio, um N invertido. Aí, por exemplo, Cara, o O colocado é no meio é o F. F? F É invertida, o né? F. É Tem uma um letra F grega. invertido. Não, F não tem não. F, Não? o F invertido não. Não. Mas o F é o O cortado com um traço no meio. É que o Ah, russo é uma língua que pegou letras do alfabeto latino
Nós temos o K, o A, o C, o M, e misturou com letras do alfabeto grego e algumas criações próprias. E deu no alfabeto cirílico. Sim. Então, não é algo complicado. Ele vem do antigo proto-eslavo. Antigamente Sim. tinha 42 letras, hoje tem 30 e... Russo, como que é? 36 letras. Não é um absurdo. Tem 10 vogais, que... É a mesma coisa do português, na verdade. Você pretende um dia ir para a Rússia ou você só quer estudar a língua deles mesmo? Cara, eu tenho vontade muito de ir para dois países, não, três países. Ir para a Rússia, né? Para Uhum. a Armênia Armênia e é ir linda. para Ucrânia. Cara, Eu tenho vontade de ir Ucrânia é para esses muito três bonita. países. Armênia Eu também. tenho uma, Armênia é um país tenho muito uma, bonito. sim, a Armênia é o primeiro país cristão, lá fala russo. Eu tenho vontade de aprender armênio também. Eu tenho vontade de aprender os quatro. No mundo existe 7 alfabetos, né? Eu quero aprender Uhum. pelo menos 4 desses alfabetos. Tenho vontade de ser poliglota. Ah, que da hora, mano. Realizar. Que da hora. Para Acho que isso. quem, Hum, para quem não sabe quais são esses 7 alfabetos, fala aí qual que são. olha, um dos alfabetos é o armênio, o outro é o Uhum. alfabeto cirílico, né? Que são ali da região ali dos países eslavos, do Cáucaso, né? Aí temos também um alfabeto da Geórgia, que fica logo em cima, que é um alfabeto totalmente diferente. Então só nessa região temos 3 alfabetos. Aí nós temos aqui os alfabetos do japonês, do chinês, né, que são baseados, então um outro alfabeto, o alfabeto latino, que é o nosso alfabeto, e temos mais outros 3 alfabetos, que é o alfabeto, eu não estou lembrado agora, mas eu lembro que é um alfabeto na Índia, tem o outro alfabeto, ixi, agora você me apertou, deixa eu lembrar aqui, 7 alfabetos, vou caçar no Google para lembrar, mas em geral são 7 alfabetos. Ah, interessante, mano. Interessante isso daí. Quem É, que. também. Esqueci do grego, grego, cirílico, latino, o chinês, o armênio, da Geórgia e acho que do, da língua hindu, lá da Índia. Eu acho que são esses 3 Ah, mesmo, esses 7. sim, a minha pergunta é, cara, é tipo, como será que definiram isso? Tipo, quem foi que decidiu? Ah, a gente vai ter 7 alfabetos. Tipo, como? Olha, uma coisa que eu aprendi na vida, nada é eterno. Sim, sim, nada é eterno. É, mas por que nenhuma outra língua? Tipo, eles poderiam ter falado que alguma outra língua seria parte do alfabeto, mas por que 7? Eu acho que é uma pergunta muito difícil para tu responder, mas vai que tu sabe. É, Ivanildo? Ivan. Oi, estão me ouvindo? Ah, agora eu tô. Sim. É que caiu um pouquinho aqui. Bom, eu tinha perguntado. Eu não sei se caiu na pergunta que eu fiz, Sim, mas. eu vi a sua pergunta. Ah, tá. É, Sim. não são só 7 alfabetos. Temos mais alfabetos, mas os 7 mais usados são esses. Mas, tipo assim, igual como eu posso explicar? Na história, o, a história é contada pelos vencedores, né? Então, a influência de um país para o outro, por exemplo, ali na região da Bulgária, da Sérvia, da Croácia, usa-se o alfabeto cirílico por causa da influência da Rússia, né? As invasões ali que dominaram e forçaram a usar aquele alfabeto, entendeu? A Ah, Ucrânia, a Ucrânia, por exemplo, ela usa o alfabeto cirílico, mas ela tem várias modificações em relação ao alfabeto russo. Por exemplo, eles têm mais letras, eles têm letra I, mas por uma questão de, sabe, de afastar daquela dominação da Rússia. uhum. Mas temos mais alfabetos. Temos o alfabeto nórdico, que foi extinto, mas ainda existe. Temos o alfabeto celta, temos os alfabetos até do Egito antigo, o alfabeto dos hebreus também, o alfabeto hebraico, né?
são Uhum. usados, mas não é usado no dia a dia. São usados na contextos regionais ou muito pequenos. Não se tornam universais, entendeu? Sim, sim. Por É, exemplo, o alfabeto armênio é muito usado por causa da diáspora, né? Tem muito mais é, armênio fora da Armênia do que dentro da Armênia. sim. Por que você acha que a língua que o latim ele foi parado de usar muito? Eu sei que a língua evolui, mas para uma língua ser deixada de lado e começar a ser usada por tipo muita pouca gente, tipo, meio a 10 bilhões de pessoas, como que isso pode acontecer? Olha, o latim é algo complicado. É, quando eu estudei filosofia antiga no seminário, um professor meu me disse que no século V quase que perdemos a evolução do alfabeto, quase que a gente parou de aprender a escrever. Caralho. Então, eu acredito que é, Marx fala que a história é uma. Desculpa citar Marx, mas eu vou ter que citar. Ele fala que a história é formada por ciclos, né? Sim. Então teve um período que, que deixou de se falar latim, de se aprender latim, e o povo não aprendia mais a escrever. E, como posso falar, não tem uma norma culta, alguém que regulamente, meio que foi criando esses idiomas. Eu acredito que se o Império Romano tivesse firme e forte, talvez nós ainda continuaria falando latim, sabe? Impusesse, não, você vai falar essa língua aqui. Provavelmente teriam só dialetos, igual o italiano, né? Mas Uhum. eu acredito que foi É, isso. O latim, com a decadência do Império Romano, foi junto. Aí, sim. realmente, Você disse que também aprendeu italiano, né? Italiano é, é tô simples de aprendendo. aprender? Olha, é uma língua que lembra muito espanhol, muito português. Sim. É fácil pra gente aprender, mas tem algumas peculiaridades, mas tipo assim, igual o Kiemaço, Kiamato, né? Que quer dizer, como que você chama? Você escreve CH, mas fala Ki. Então, dá pra aprender, dá pra virar, você aprende fácil. Espanhol Sim. não é, mas é uma língua interessante. Eu É aprendi que, italiano, tô tentando aprender italiano pra aprender a falar latim também. ah, eu gostaria de aprender italiano. Meu pai, ele sabe italiano fluente, né? Meu pai morou lá na Itália. E eu tenho uma irmã Sim. italiana também. Tipo, eu não consigo falar com ela por causa que ela é italiana. Então, Sério? então seria muito bom eu aprender. É, Não, cara, procura um curso, aprende italiano, acho que é uma sim. língua. No Brasil, se você pensar que temos 40 milhões de descendentes de italiano, eu acho que é uma língua que a gente devia aprender, sabe? É, o É, Brasil tem aquela síndrome de vira-lata, né? Então, sim, sim. É, pelo que eu sei, no sul tem muito descendente de italiano, né? No sul tem sim, bastante. sim. Descendente de alemão. Eu tinha uma amiga, Então, aqui. quando eu morava em Santa Catarina, eu tinha uma amiga que era descendente de polonesa. Pô, mano, Hum, tipo, caralho, é é, muito raro você ver um descendente de polonês em qualquer lugar do Brasil. não, Então, aqui no Paraná tem bastante. Então, aqui no Paraná é muito comum você encontrar colônias. Tem cidades assim que, ah, que você sabe que tem colônia. Por exemplo, tem uma cidade aqui chamada Mercedes. Eles têm uma Oktoberfest. É uma cidade sim, alemã. aham, Aí, aí tem é, outra cidade que tem uma colônia de italiano. Assim, você vê os nomes lá, Molinari, é, Basanella, Martinelli, são tudo descendente de italiano. Aí tem outros lugares que também tem descendente de ucraniano, Prudentópolis. Aí esse polonês é espalhadão. Complicado. sim, mano, sim. É que, cara, Rio Grande do Sul também tem muito. Rio Grande do Sul é o lugar onde os descendentes de alemão estão tudo lá. Oi, Sim, e sim. me diz uma coisa que eu me interesso pra caralho. É, Hum. de onde o pessoal tirou que a língua latim é uma língua que invoca demônios e tudo mais? De onde o pessoal tirou isso? Tu sabe? Numa língua que invoca. Bom, se você tem orações, se você pensar que até 1960, 600, nos anos 60 se falava latim para fazer orações para Deus, por que não dá para fazer o inverso?
Então, É, também, mas, no caso de possessão demoníaca, o bicho feio fala aramaico, fala latim, fala alemão. sim, Então, se sim. pensar, tem Cara, sentido, né? Então, é, até que faz sentido um pouquinho. É, mas, tipo, é muito louco, né? Tipo, em caso de possessão, o demônio fala latim, mano. Tipo, por quê? Qual é a razão? ah, é, Tipo, ele fala normalmente pra provocar, né? Que, é, como eu fui seminarista, eu estudei um pouquinho sobre isso, né? Que eu tinha interesse. Aí, antes, o demônio, como a gente fala, o demônio é orgulhoso, é snob, então ele, pra mostrar que ele tá ali, ele puxa uma linguinha, tipo, puxa um russo, um aramaico, só pra provocar. É muito comum, assim, se você quer saber se uma pessoa tá com o demônio no corpo, vou dar uma dica pra vocês. Primeiro, demônio não sente dor, né? Então, se a pessoa falar que tá com o demônio no corpo, se for alguma coisinha, se ela gritar de dor, não tá com o demônio, não. Mas se não gritar, tá com o demônio. Segundo, começa a conversar com ela em português, ou rezar em português, e do nada manda um nome novo obisco, alguma coisa em outra língua. Se ele te responder, tá com o demônio no corpo. E terceiro, que eu acho mais engraçado, pega alguma coisa e esconde atrás de você e pergunta pra pessoa: o que eu tenho aqui atrás? A pessoa vai saber. Um momentinho, deixa eu caralho. beber um pouco d'água. Isso que eu tenho conhecimento de causa, né? Uhum. Então, Sim, isso é sim. macabro quando acontece. Você já É, pensou que o demônio lê mente, né? Então ele. caralho, velho, macabro pra cacete, mano. É tipo, é tipo, pra fazerem isso, pra fazerem, tipo, pastas que você tem que seguir pra tirar o demônio do corpo de alguém, quer dizer que já aconteceu muito. Daí, daí é Olha, foda. tem de livro, né? Então que eu li. É, Mas. Mas aqui no Brasil não é muito frequente, mas na Espanha, na Itália, tem muito. É, são 500 casos por dia que é notificado de exorcismo. cacete. É, Então, sim, na ó, Itália tem bastante. Na Itália sim, tem porque bastante. se você pensar que Roma é a capital espiritual, né, do mundo, Sim, Constantinopla, Moscou, são lugares que tem bastante. E a Espanha também, pela sua vocação de ser o maior país católico do mundo, dizem que é o Brasil, mas de fé, de demonstração é a Espanha. hum. Espanha, Filipinas. Falou que, falou que aprendeu japonês também, né? Eu tô aprendendo, tô fazendo faculdade, tô fazendo curso EAD de português e japonês que abriu ano passado. Eu sou da primeira turma, então sou da turma de teste. A turma que vai pro abate sem saber que tá meio perdido aí nas coisas. Que testa material, que testa vídeo, que a coordenação sempre pergunta se tá bom, se tá ruim. É a minha turma. Sim. E qual que é mais complicado? O japonês ou o russo? Qual é a diferença das duas línguas? Hum, deixa eu pensar. Bom, é que são duas línguas que são bem diferentes gramaticalmente e também linguisticamente falando, né? Por Uhum. exemplo, o japonês, você não conjuga verbo, você não flexiona. Então, para Ah, você saber se o verbo sempre vai estar no infinitivo, né? Tipo assim, sim, igual um exemplo, andar. Andar é um verbo no infinitivo, que termina em ar. O sim. japonês vai falar assim, vai falar assim, eu, loja, andar. Não, eu, praça, andar. Ele vai falar assim, né? Que é uma língua de Sim, sujeito, objeto, verbo. Verbo sem vai no final. Ele vai falar desse jeito. Se ele quer falar uma coisa no passado, ele vai falar eu andar ontem, por exemplo. Ele vai falar sim. assim, tem que colocar alguma partícula, alguma preposição que indica essa relação. Então, o japonês em si é fácil. O problema é aprender a escrever, né? Aprender kanji, katakana, caraca, katakana. Você imagina aprender 2.500 Hiragana kanji também, né? Tem hiragana, katakana e o kanji. e kanji. É, Kanji é. Nossa senhora.
No comecinho gostou de aprender, mas depois que você passa do 100, você... Pô, Cara, eu comprei um dicionário de kanji. E eu, às vezes, me perco. Eu pô, mesmo que tenha 3 leituras diferentes. é, eu chamei uma amiga, né, minha, ela é japonesa, pra ela, e a gente conversou aqui no podcast, né? Ela falou que o Sim, kanji é o mais complicado que tem pros, pros brasileiros, né? É o mais complicado, na verdade. E ela falou pro pessoal sim. aprender o hiragana ou o katakana. Eu não sei, é quase a mesma coisa. Mas um dos dois aí, depois eu te passo direitinho, ela falou para tu aprender aquilo que é o mais simples que tem, é o mais fácil. Que tem para facilitar os estrangeiros e tal. Sim, sim. Então é por É, isso que ela não recomenda muito kanji. não, por exemplo, assim, você aprende, meu professor, eu tenho 2 professores, uma japonesa do Japão mesmo, que ensina, e Uhum. outro professor brasileiro que chegou na fluência. Estuda também há 300 anos no japonês. E eles falaram um negócio pra mim, que no Japão, as crianças aprendem a ler desde pequeno, a aprender a entrar em contato com kanji. Sabe como que elas aprendem? Não. Lendo mangá. Todo dia Né? lendo um mangazinho delas lá. Por isso que eles incentivam a ler muito mangá. Por isso que é forte o Caralho. mangá. Sim. Eles aprendem os kanji pelo mangá. Que o mangá vai mostrar a cena de contexto, como que Uhum. funciona. É Sim. educativo o mangá para qualquer idade, né? Então, É, através do mangá, eles conseguem aprender. aqui, aqui no Brasil, a gente não desenvolve a leitura, a gente não Sim, sim. desenvolve a fala através da leitura. Aqui a gente só desenvolve a leitura mesmo, com com os gibis e tal, o que é um erro, na minha opinião. É muito mais interessante para uma criança aprender lendo do que, tipo, apenas desenvolver leitura lendo, sabe? Tipo, pô, seria muito mais interessante a gente ler em voz alta, sabe? Aprender a falar lendo em voz alta do que a gente apenas ter que ler ter que ver umas coisas escritas no quadro e tal. Ah, mas é um pouco complicado essa questão, né? Eu entendo, eu concordo, mas você já imaginou um contexto de sala de aula? Criancinha que fala gaguejando, É, que parte transvestindo, tem sotaque. Povo, a criança algo complicado, né? sim, sim, ela iria se desmotivar pro caralho se, tipo, ela estivesse lá lendo e o pessoal começasse a rir, ela ia se desmotivar e talvez isso poderia influenciar muito no futuro. Sim, sim. Então, Eu, por exemplo, só comecei a falar em público com meus 16 anos pra frente. Porque na ah, escola eu tinha vergonha de falar. Eu sabia, sim, tinha vontade de erguer a mão para responder, mas às vezes eu chamava a professora na minha mesa para me responder para ela, mas eu não falava, não erguia a mão para responder. caralho, Ficava quietinho mano. de mim. Ah, tu era muito introvertido, né, mano? Sim, É, sim. Aí, menino e, nerd, sendo estudando assim, é complicado. e como que tu resolveu falar, bom, hoje eu vou falar em público? Como que foi? Como que foi essa evolução? Olha, foi algo constante, né? Uma Uhum. professora uma vez mandou fazer um trabalho, fiz aquele grupo, né, de chamado no ar, sabe? Classe 1 aqui, classe outro ali. Chamei na hora para apresentar o trabalho, fiz o trabalho tudo certinho, separei as funções, e os caras não me falam, não me respondem. A professora vai, alguém tem que falar, fala, fala. Se não tirar zero, tomei coragem e falei todo o conteúdo. Foi assim a Ah, primeira vez que eu falei em público e gaguejando, perna tremendo. Eu derrubei, tinha um negócio para colocar o giz e o apagador. Aí acho que eu comecei a tremer perto dele e ele cedeu para baixo. Foi engraçado, mas foi assim. sim. Depois eu comecei a pegar protagonismo, a professora fazia trabalho em dupla, tinha que falar na frente de todo mundo, a professora falava, ó, na faculdade você tem que falar. Aí eu comecei a pensar, vou ter que falar, vou ter que falar. E eu fui criando coragem para falar. O meu auge, cara, foi quando eu fui pro seminário. Aí eu tava sendo para ser padre e o padre da minha paróquia mandou fazer homilia dominical com a paróquia cheia, com um monte de doutor da cidade, comerciante, professoras minhas.
e até uma menina que eu gostava na época, eu era seminarista, mas eu gostava de uma menina, e eu tive que falar em público pra toda essa gente, 800 pessoas na igreja lotada, e eu falei. Caralho, mano. Falei por 18 minutos, cara. Cara, Isso que eu queria falar, só 2. sim. Parabéns, mano. Eu não conseguiria. É, eu tenho muito. Eu não consigo falar em público. Por incrível que pareça. É sério, eu não consigo falar em público. Tipo, Cara, eu fui. eu li o fato que você fez um texto de 15 páginas e não conseguiu ler, cara. Não. É isso mesmo, mano. Eu fiz um texto de 15 páginas e eu não consegui ler. Eu fiquei gaguejando, velho. Eu fiquei paralisado. Eu não consegui. Tipo, eu, eu falo muito bem. Eu sou muito bom em Sim, comunicação. sim, a gente percebe que você fala bem pra caramba, cara. Eu Sim, lembro da época que nós gravávamos podcast antigamente, você falava super bem. sim, mano. Só que eu não consigo. Só que eu fico travado. Eu literalmente não consigo. Então, isso é desde pequeno já. Quando eu era pequeno, tinha uma professora minha chamada Yolanda. Ela fazia lá Sim, Hora do que quiser, alguma coisa assim. Era tipo assim, tinha tal determinado dia da semana, onde o pessoal podia levar, eles faziam um trabalho sobre o que quisessem. Isso ajudava muito na criatividade, na liberdade e tudo mais. sim. E, e como eu não conseguia falar em público, eu fazia um cartaz gigante e tudo que eu queria falar, eu deixava escrito. Por causa que daí, se eu gaguejava, era só a galera lendo cartaz. Olha, é uma tática, né, cara? É genial, genial. Ô, Tipo, cara, eu mas gaguejava. você nunca fez aula de teatro, nada assim? Não, não, tipo assim, eu gaguejava e o que eu fazia? Eu não conseguia falar, eu só apontava para a parte que eu queria falar. Eu apontava no cartaz, já que estava tudo escrito lá mesmo. Então era só eu apontar. Você segurava o cartaz e ia falar, quando eu conseguia, voltava. Sim, era foda, era foda. E eu sempre fazia o trabalho sozinho. Por causa Sim, que quando eu queria fazer que eu sempre pensei assim, bom, mano, se eu for fazer trabalho com muita gente, o que eu quero fazer, tipo, as pessoas vão querer, tipo fazer a parte delas, sabe? Tipo, sim, quando eu faço um trabalho em grupo, basicamente eu quero fazer sobre o que eu quero, sabe? Mas o que vai acontecer? Vai vir uma outra pessoa e vai falar assim, não, a gente vai fazer sobre isso, e daí uma outra pessoa vai falar assim, não, a gente vai fazer sobre isso. Então, tipo, a gente vai ficar totalmente dividida. Não, não é legal, sabe? não, sim, sim. Uhum, Quando eu sim. tô sozinho, eu tenho a minha liberdade, eu sei o que eu quero fazer, sei a proposta que eu quero entregar, e é muito melhor, é muito mais livre, sabe? Sim. É mais Então é muito mais. formatadinho, mais correto, né? Sim, sim. É, eu me lembro que há 5 anos atrás eu tinha que fazer um texto, né, eu tinha que fazer um trabalho e pela internet mesmo, e eu falei, bom, eu vou fazer áudio. Só que eu sempre fui muito, como eu leio as coisas muito rápido, Hum. eu eu acabava me bugando na hora de falar as coisas lentamente, sabe? Eu não tinha paciência para falar as coisas, as coisas devagar. Então, eu fiz um texto tão rápido, né? Eu falei no trabalho tão rápido, mas tão rápido, que o professor falou que ia dar nota 10 para quem me entendesse. Nossa, é sacanagem isso, hein, cara? É, e teve um cara que ele foi muito inteligente. Ele falou assim, ô Lorenzo, passa o trabalho que tu fez, por causa que daí eu vou deixar o áudio mais lento. O cara Genial. editou, pô. O cara Sim, editou sim, e deixou devagar. sim, É, entendeu tudo, tirou nota 10. Gênio, gênio. É, e uma pergunta que eu tenho para tu também é o latim. O latim, ele é muito difícil de falar, tipo, como que é o modo dele? Tipo assim, como que fala ele? Ele é devagar, ele é lento? Não, devagar e lento é a mesma coisa. Devagar, rápido, como é que ele é?
Olha, pelo que eu aprendi, e sempre que pesquisei, você tem 3 formas de fazer a leitura dele, né? Do latim. Uhum. Você pode fazer a leitura do latim de forma eclesiástica, que seria falando como se estivesse lendo em italiano, ou você pode fazer a leitura como se fosse lendo do inglês, ou lendo como se fosse o português mesmo. Interessante, mano. Deixa eu pegar aqui, eu Foda, tô com a Bíblia em latim. Uhum. Posso dar um exemplo? Sim. Quero, Deixa eu quero. pegar aqui. Vamos lá, aquele versículo, o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus não existia nada, e Deus fez o céu e a terra. Ficaria assim. In principio creavit Deus celum et terram. Terra austrit era inadis, in vacua et tenebrem super faciem abissi. Et spiritu Dei ferebatur super aquas. Dicti Deus. Fiat luz est facta esta luz. Então, essa seria uma leitura eclesiástica, né? Sim. Pô, foda. E disse Deus, faça-se a luz, né? Uhum. Mas você pode ler o latim uma leitura mais livre, né, cara? Você pode fazer a leitura Sim. do jeito que você quiser. Da hora, Concordo mano. com sentido, mas claro Sim. que vai ter aquele que vai falar assim, os puristas, não, tem que ler como se fosse no italiano, porque italiano é a língua seria a herdeira natural do latim. Mas você pensa, o Uhum. português também é do latim, então por que eu não posso ler como se fosse em português? Sim, Entendeu? sim. Uhum. Mas a leitura É, como se fosse do italiano, acho que fica mais bonito. sim. E tu aprender todas essas línguas te ajudou muito ou te ajuda muito a arranjar um trabalho muito mais fácil? Por causa que eu não sei se tem alguma empresa que, tipo, olha só, o cara sabe latim ou sabe russo. Foda, então vamos contratá-lo. É assim que funciona? Te ajuda pra caralho? Ou não Oh, muito? por exemplo, eu já coloquei várias vezes no currículo que você fala latim, mas não resolve nada. Não vai, né? Já, eu já vi aquela famosa frase. Nossa, então você tem muito conhecimento que o cargo exige, então você vai ser dispensado. Não vamos te contratar por causa disso. Nossa, Mas eu já vi conhecimento com audição. então, aí eu já vi também essa assim também. Olha, você tem pontos interessantes, né? Fala línguas interessantes, mas é de forma básica. Você não tem nenhuma certificação oficial de governo. Cara, Nossa. o TOEFL russo, por exemplo, custa Uhum. R$ 800. Pra mim, Caralho, velho. o estado que eu tô, pra mim fazer, pra mim tirar uma certificação básica, não compensa. Vou me fazer intermediário, Sim. mas eu penso gastar R$ 800, ir pra Curitiba, fazer a prova, aí voltar, esperar um tempinho e recebo o certificado falando que eu tenho nível básico. Aí dá um desânimo, né? É um risco. É, sim. Deve ser muito triste tu, tipo, aprender tanta coisa e vem um corno e falar esse tipo de coisa. Deve ser, Sim, cara, é complicado. deve ser triste pra E, caralho. e eu também já vi a É, seguinte frase também. Ah, o Google Tradutor tá aí, cara. Não precisa de alguém que fale. nossa, essa doeu. Essa Ou doeu. também, aí também já vi a seguinte frase. Eu não gosto de inglês. Já tentei aprender inglês, mas não vai. Cara, todo mundo Sim. fala inglês. Por que você não fala inglês? Aí eu fico pensando. É, Eu não sim. quero. Exatamente. Tipo, tu não quer, pô. Tu não é obrigada, né? Tipo, Não sou obrigado, mas eu, eu sinto bem aprendendo inglês. cara, eu ia preferir muito mais saber as línguas que tu sabe do que aprender inglês. Tipo, muito Hum, mais. Cara, Tipo, complicado. são línguas complicadíssimas e são línguas que podem te dar uma vantagem enorme. Sim, sim. E isso é ótimo. É que aqui no Brasil o pessoal não valoriza muito, né? Tipo, só valoriza o pessoal, tipo, tu sabe inglês básico. Eles valorizam mais do que alguém que sabe russo. Sim. É. Isso, E o pior de tudo, cara, é que
A gente não sabe nem falar português direito, cara. Aí os caras querem falar mais o inglês básico. Pergunta pra ele assim, what's your name? A pessoa não sabe nem responder. Isso que eu acho Sim, velho. Isso é complicado. muito triste. Ó, a gente já tá aqui com quase 45 minutos. Sim. Então, a última pergunta que eu tenho para te fazer é qual vai ser a próxima língua que tu quer aprender? Tipo, depois do japonês. Cara, eu já tô na meta já. Ano que vem eu não vou continuar o italiano, porque é muito caro. Eu vou investir esse valor que eu estaria aprendendo italiano, eu acho que eu vou investir no armênio. Uhum. E tá nos meus planos aprender alemão. Eu vou tentar pelo curso da Cultive. Alemão e francês pela Cultive. Caralho, que foda, mano. Então, basicamente, Esse tu é o já meu vai plano. aprender as línguas mais complicadas que o mundo inteiro acha, que é alemão e russo. Então, E parabéns. japonês. Então, japonês, o pessoal acho que o pessoal já não considera tão complicado. Hoje em dia, pelo menos, não Sim. tanto quanto antes. Hoje em dia tá mais fácil, né? Também tem, com essa pandemia, eu descobri que tem muito curso, muita escola de idioma que apareceu, pagando Sim, 50 sim. por mês, R$ 60 por mês, É, curso beneficente. sim. Mas eu vou aprender. Mas a meta é ano que vem, continuar o russo, É. aprender e Uhum. tentar a bolsa do Next. E talvez eu vou começar o alemão, mas eu não tenho certeza não. Sim. Talvez eu vou E deixar eu, por 2022, 2023. sim, e eu acredito que com os animes o pessoal foi percebendo que, tipo, pô, se a gente consegue falar japonês escutando, então não é tão complicado assim, sabe? Diferente do russo, que eu acho que é bem difícil você conseguir falar enquanto escuta. É o Russo é alemão. complicadinho esse ponto. O Alemão, japonês já não. O japonês tu consegue falar algumas coisas. Então, o sim. pessoal meio que, sabe, o pessoal já tá, tipo, parando com essa coisa de muito complicado. Uhum. Não, cara, Então, Lorenzo, mas em geral eu falo pra você, um brasileiro consegue aprender japonês e consegue aprender russo facilmente. Porque são os mesmos fonemas, a gente tem a mesma, sabe, mesma base, então acho que a gente consegue. uhum, Agora, o alemão, inglês, eu já acho mais complicadinho. Italiano e espanhol tem, poxa, é similar de tudo, né? Tem os falsos cognatos, então a gente até consegue, né, cara? Mas sim, agora mano. o armênio acho que só de Jesus mesmo, porque o resto tá difícil. Eu vou aprender o Sim, armênio só porque é difícil. Eu tenho uns interesses também de intercâmbio para armênio, então eu vou aprender armênio. Tenho uns interesses particulares e eu vou aprender armênio. foda, mano. Velho, muito obrigado por participar do podcast. Eu acho que é muito raro achar alguém que sabe tantas línguas quanto você Cara, e mas eu eu acho básico. Tem que ser que, avançado, então deixar esse ponto claro. mas mesmo assim, mano. Mas mesmo assim, porra, velho. Tipo, eu não sei se, se eu tive sorte de achar alguém tão incrível como você, ou sei lá. Muito obrigado mesmo. Não, cara, eu que agradeço pelo convite. Tamo junto aí, cara, e sucesso pra você também. Obrigado pela Valeu, oportunidade. E valeu. ano que vem, se você aprender alguma língua, qualquer coisa, vamos aprender junto. Claro, claro, vamos lá. Vamos? Então, Armênio? Armênio, vamos? vamos, pode ser. Pode ser. Vamos aprender armênico. Vamos Então, aprender, falou, então. falou aí, cara. É, então, eu já vou encerrando o podcast aqui, pessoal, e falou.